Em 24 de agosto, dia da independência da Ucrânia, a Rússia sofreu um ataque massivo de drones. E agora os russos já estão reclamando que supostamente um dos drones atingiu a usina nuclear de Kursk. Isso representa uma ameaça à segurança nuclear. Além disso, hoje também houve um ataque em Ust-Luga. É um terminal de combustível perto de São Petersburgo, de onde exportam derivados de petróleo. E se a situação em Ust-Luga está mais ou menos clara, já na região de Kursk não é bem assim. A propaganda russa tenta exagerar esse problema, afirmando que lá quase atingiram um reator nuclear. Na verdade, não é tão dramático assim. Um transformador pegou fogo e o terceiro bloco precisou ser urgentemente reduzido em 50% da potência, segundo especialistas nucleares. Mas os russos já estão tentando exagerar essa história. A Ucrânia responde dizendo que, em primeiro lugar, nós não atacamos a usina nuclear de Kursk. E os próprios russos admitiram que o dano ao transformador ocorreu justamente como resultado das tentativas de derrubar um drone que estava voando para algum lugar. E então os destroços caíram e atingiram o transformador. Mas eu proponho analisar detalhadamente todo esse ataque. Fato sobre a usina nuclear de Kursk. O que exatamente já foi oficialmente reconhecido? Como a Agência Internacional de Energia Atômica comentou isso? O que é muito importante. Vamos discutir o que aconteceu em Ust-Luga e o que as autoridades regionais russas estão dizendo em geral. Como Kiev está reagindo a tudo isso e como isso vai afetar a exportação russa, os seguros e, claro, os nervos russos e a logística militar. Meu nome é Alexei Petit. Hoje é 24 de agosto no calendário. Antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário seu e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Pet News. O link está na descrição deste vídeo. Então vamos começar com a usina nuclear de Kursk. É fundamental não se deixar levar por manchetes sensacionalistas e focar nas formulações. Veja o que a Reuters escreveu. A usina nuclear de Kursk informou sobre um incêndio em um transformador auxiliar, após o que a potência do reator número 3 foi reduzida em 50%. Ao mesmo tempo, não houve vazamento de radiação. Em outras palavras, a parte inativa do reator pegou fogo, digamos assim, a fiação, ou seja, o transformador, mas foi necessário reduzir a potência do reator para estabilizar o sistema. Citação: a potência foi reduzida em 50%, não há vazamento. Esse é o ponto-chave para avaliar a situação de forma sóbria, ao contrário do pânico que propagandistas russos tentam inflamar. Agora, quanto à Agência Internacional de Energia Atômica, a Agência de Segurança Nuclear da Organização das Nações Unidas não se precipita e fala com cautela. Está ciente dos relatos, mas não há confirmação independente. E o segundo ponto importante: o regulador repete o mantra que ouvimos sobre a usina nuclear de Zaporizhzhia. Instalações nucleares devem ser protegidas sempre e em todos os lugares. Esse tom serve para se resguardar, mostrando que só coletam fatos antes de tirar conclusões sem tomar partido. Como esperado, funcionários russos destacam a ameaça. Autoridades russas afirmam que esses ataques representam um risco à segurança nuclear, priorizando a segurança acima de tudo. Essa já é uma forma de apresentar a situação, para mostrar que, olha, a Ucrânia já está atacando instalações atômicas, instalações nucleares. Bem, mesmo que o nível de radiação esteja normal, como eles afirmam, qualquer movimentação em torno da infraestrutura atômica já é imediatamente uma zona vermelha para os políticos e, claro, para a propaganda. Aqui já vou destacar aqui. No Centro Ucraniano de Resistência à Desinformação foi declarado que a mídia russa já está espalhando manipulações em torno da usina nuclear de Kursk, acusando a Ucrânia de supostamente criar uma ameaça à segurança nuclear. Como já disse, a Agência Internacional de Energia Atômica afirma que, por enquanto, não há confirmações. O Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia afirma que tais declarações da Federação Russa são tática de propaganda para desacreditar a Ucrânia e justificar sua agressão. Lembro que a Rússia já espalhou esse tipo de fake news várias vezes antes. Na verdade, a própria Rússia cria a ameaça à segurança nuclear, pois controla atualmente a usina nuclear de Zaporizhzhia. Vou lembrar que não faz muito tempo, eu mesmo mencionei isso. No dia 10 de agosto, os ocupantes russos atacaram Zaporizhzhia com bombas aéreas. Em particular, os russos danificaram o prédio da gestão externa de crises da usina nuclear de Zaporizhzhia. Aqui está um fato de como os russos atacam esses tipos de instalações com bombas aéreas.
Ao mesmo tempo, é preciso notar que os próprios propagandistas russos escrevem que um drone de combate foi abatido perto da usina nuclear de Kursk. Ao cair, o aparelho explodiu, resultando em danos ao transformador de serviços próprios. O terceiro bloco foi descarregado pela metade. Ou seja, os russos admitem que foram eles que derrubaram o drone que estava voando para algum lugar, e então seus destroços caíram e atingiram o transformador. Sobre Ust-Luga. Na noite de 24 de agosto, drones de longo alcance do Serviço de Segurança da Ucrânia e das Forças de Operações Especiais causaram uma explosão nas instalações de produção do porto de Ust-Luga, região de Leningrado. Fontes relatam isso. Drones atingiram o complexo de gás da Novotek, um dos maiores produtores de gás liquefeito da Rússia, segundo dados preliminares. Os vídeos mostram uma forte explosão e um grande incêndio. Segundo as informações, o ataque atingiu a unidade de fracionamento criogênico de condensado de gás, que é o coração dos processos tecnológicos do complexo. Este já é o segundo ataque bem-sucedido do Serviço de Segurança da Ucrânia contra o Ust-Luga somente neste ano. O primeiro ocorreu no início de janeiro, e os russos não conseguiram proteger esse terminal pela segunda vez. E como informa uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia, é por meio desse terminal que a Rússia comercializa petróleo e gás usando uma frota clandestina. As sanções de drones do Serviço de Segurança da Ucrânia reduzem a entrada de moeda estrangeira que a Rússia precisa para continuar a guerra. Agora vamos decifrar o que aconteceu na região de Kursk e o que aconteceu na região de Leningrado. Sobre a usina nuclear de Kursk, é óbvio que não se trata de algum tipo de catástrofe nuclear. Um transformador auxiliar pegou fogo. Isso pode ser considerado sério, mas claramente não é um acidente. Na usina nuclear, o reator foi reduzido para metade da potência. Também pode-se dizer que é sério, porque qualquer manobra não planejada em um bloco nuclear é um estresse para o sistema. O principal é que a radiação está normal, sem vazamentos. E, sabe, eu repito isso porque é assim que funciona o campo de informação. Aqui basta mencionar a palavra usina nuclear, Comissão de Energia Atômica, para que nas redes sociais comecem a circular, sabe, manchetes alarmistas e a Rússia possa manipular isso. Por isso mantemos o equilíbrio? O verdadeiro perigo é que instalações nucleares estão em uma zona de guerra, culpa dos russos que iniciaram o conflito. Eles mesmos derrubam drones perto da usina nuclear e depois acusam a Ucrânia de atacar Kursk. Mas a Ucrânia não atacou a usina, pois isso não faz sentido militar. Absolutamente. Sobre Ust-Luga, é preciso entender que o terminal não são apenas tubos e tanques. É um portão para produtos petrolíferos, incluindo querosene. Cada parada, seja por incêndio, seja por uma declaração de que os reservatórios estão todos inteiros, tudo está bem. Ainda assim, faz com que as seguradoras e os traders reconsiderem os riscos. E isso significa seguros mais caros, logística mais complicada, uma cadeia logística mais longa para substituir os suprimentos caso haja problemas aqui. E assim por diante. Resumindo, atacar o terminal é atacar o dinheiro. Não se trata apenas de criar uma imagem impactante de explosão. Isso são realmente sanções, são de fato sanções que a Ucrânia está impondo contra os russos. E aqui a Reuters destaca especialmente a geografia da exportação. Ásia, Istambul, ou seja, esse é o nó por onde a Rússia está ganhando dinheiro neste exato momento. Ou seja, esses são os locais para onde ela envia seus derivados de petróleo e, inclusive, gás natural liquefeito a partir desse porto. Agora, a mídia ocidental está escrevendo sobre por que Kiev faria esses ataques em uma única noite ao Terminal Plus, à região de Kursk e assim por diante. Como relata a Reuters, a ideia é impor disciplina de risco a Moscou. Quando armas de longo alcance atingem sua infraestrutura energética, você precisa trazer a defesa antiaérea para o interior. Dispersar as equipes de reparo, transportar transformadores de reserva, reorganizar os cronogramas de envio. Centenas de pequenas decisões somadas atrasam a linha de frente e o abastecimento. É isso que a Ucrânia quer alcançar. Esticar o sistema nervoso da guerra de forma que cada novo ataque não seja uma sensação, mas sim uma rotina que a economia russa digere cada vez pior. Por fim, sobre o pânico nuclear que os russos tentam espalhar, a Agência Internacional de Energia Atômica diz de forma bastante clara que não deve haver nenhum pânico, mas já vemos como Moscou está levando esse assunto para as plataformas internacionais, alegando que a Ucrânia ameaça a segurança nuclear. Isso já ultrapassa todos os limites. Como pode ser assim?
Em resposta, Kiev tem sua própria lógica. Kiev diz: ouçam, vocês trouxeram sua guerra para cá, vocês iniciaram essa guerra em grande escala, vocês tomaram a usina nuclear de Zaporizhia, os russos atacam cidades ucranianas, os russos atacam a infraestrutura energética ucraniana todos os dias. Então, o que vocês esperavam? Esperavam que estariam seguros? Não, drones e mísseis vão voar sobre suas cabeças e agora o problema é de vocês que derrubam esses drones que depois caem em algum lugar da usina nuclear de Kursk. E, consequentemente, o que é muito importante para nós é que o órgão regulador da Organização das Nações Unidas, a Agência Internacional de Energia Atômica, declara que não há confirmações independentes de qualquer pânico. Vamos juntar tudo e formar o quadro completo. Fato número 1. A potência do reator número 3 na usina nuclear de Kursk foi reduzida em 50%. Não há vazamento. Fato 2. De fato, há um grande incêndio na Foz do Luga. Os reservatórios supostamente não foram danificados, mas isso é um enorme problema para os russos. Fato 3. Ataques de drones em várias regiões russas em uma noite. Os russos disseram ter derrubado 95 drones. E o contexto geral, a Ucrânia está transferindo consistentemente a guerra para o território do agressor para exercer pressão sistemática sobre o setor energético e as exportações russas. Esta é exatamente aquela guerra de resistência que Moscou mesmo iniciou. Moscou prolongou essa guerra para tentar, ver quem aguenta mais. Pois bem, estamos aplicando a mesma lógica ao território russo. E para concluir, vou acrescentar que ataques desse tipo realmente mudam o custo real da guerra para os russos. Para empresas russas, seguros e transporte de combustível ficam mais caros, causando problemas. Para os militares russos, proteger simultaneamente a linha de frente e a retaguarda fica mais difícil. E para os diplomatas, convencer o mundo de que é só uma operação militar especial também se torna cada vez mais complicado. Para a propaganda russa, fica mais difícil convencer russos desinformados de que a guerra ocorre apenas na Ucrânia. Ela não vai te atingir, você é só carne de canhão, vai morrer, mas nem em você ela chegará. E sabe, quanto mais frequentemente esses nomes como Ust-Luga e Kursk aparecem nas manchetes das notícias, mais fraca vai soar a frase de propaganda de que isso é um conflito local. Bem, graças a Deus eles não dizem mais que é guerra civil, como falavam até 2022. Essa guerra já é global há muito tempo. É isso. Pela logística, pelos preços, por tudo o resto. E é preciso entender que esses ataques realmente devem aumentar. A Ucrânia criou o míssil de longo alcance Flamingo com alcance de até 3.000 km, então esses ataques tendem a aumentar. Bem, e os russos precisam prestar mais atenção em como eles derrubam os drones que os atacam. E é aqui que o bumerangue sempre volta. Eu me lembro de como os russos sujos contavam para os ucranianos, zombavam dos ucranianos dizendo: por que vocês derrubam mísseis e drones sobre cidades pacíficas? E os destroços deles caem sobre prédios residenciais. A pergunta é a mesma. Por que derrubar um drone indo para um alvo militar, fazendo seus destroços caírem na usina nuclear de Kursk? Por que vocês fazem isso? Deixem esse drone em paz. Ele está voando, então deixem ele voar. Ele tem uma missão de combate, deixem ele cumprir sua tarefa tranquilamente. Por que vocês querem derrubar algo? Como isso soa? Vou colocar reticências. Deixem sua opinião e conclusões nos comentários deste vídeo, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like. Por hoje é só. Se cuidem. Até breve.